Boa noite. Gente, a nossa intenção é conversar com vocês sobre família mais uma vez. Eu tenho por hábito começar situando-nos na doutrina espírita, né? Sempre tem algum entre nós que está pela primeira vez, então eu gosto muito de começar nos situando. Essa é uma casa espírita, estudamos espiritismo, nós fazemos uma das partes que o espiritismo nos sugere, que é estudar, compreender e absorver, e essa é uma reunião pública, portanto, ela tem esse propósito, que é divulgar a doutrina no seu aspecto religioso. Embora o Espiritismo seja uma religião, ele difere das religiões, porque as suas práticas não são práticas de adoração, de culto. Embora muitas vezes a gente até repita em algumas casas aqui e acolá, por força da tradição, né, por força das tendências que todos temos, práticas que se assemelham a outras modalidades, digamos assim, outras formas de prática religiosa. Mas o Espiritismo, ele, por sua natureza, desde o seu fundamento, lá com Kardec, em 1854, ele fez com a proposta de ser um pouco de filosofia, muito de ciência e um pouco de religião, tirando da religião aquilo que seria a sua essência, que é a ética e o comportamento. Então ele difere um pouco de práticas religiosas de adoração exterior, né? Embora a gente repita, como eu disse, o modelo tradicional de religiosidade. Eu, por exemplo, estou num púlpito aqui, né, que seria algo parecido com um pastor, um padre, mas quero assegurar a vocês que eu estou muito longe disso, tá? A ideia que o Espiritismo nos traz é que a gente estude, aprofunde, compreenda, aplique-o na sua vida de uma maneira não religiosa no sentido tradicional. Não foi à toa que, propositalmente, ele surge no berço da ciência de então, do século XIX, com um homem adulto, já com toda uma formação científica, e traz uma doutrina. E é essa a ideia que a gente quer lembrar, né? O Espiritismo é uma doutrina cujo propósito é um só: origem e natureza dos espíritos e sua relação com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano. O Espiritismo, ele tem esse propósito. O Espiritismo tem o propósito de nos fazer transformar em homens de bem. Esse é o propósito da humanidade toda, e a gente vai inexoravelmente chegar nisso. Isso é propósito divino. O Espiritismo é uma parte de um plano divino para nos fazer nos percebermos espíritos imortais. E a partir daí cada um buscar seu caminho. E ele tem, eu insisto nisso, alguns pontos fundamentais que cabe a gente lembrar. Somos espíritos imortais, acreditamos que há um Deus como a causa primária, não como um homem, como uma mulher, como uma energia, como uma força incognoscível para a gente, não sabemos o que ele é. Nós precisamos de uma ideia divina e construímos a partir da revelação dos Espíritos que nos disseram: Deus é a causa, não está em parte alguma, não foi criado, não é destruído, e é a nossa origem como é a origem de tudo, já que criou dois princípios: o princípio material e o princípio inteligente, que se transforma em princípio espiritual. O Espiritismo adota a ética cristã. Aos que dizem que o Espiritismo é cristão, eu prefiro pensar que o Espiritismo se apropria da essência do cristianismo, embora não compactua com o cristianismo como um todo. O cristianismo está muito bem definido enquanto doutrina, e ele tem uma história muito complexa, eu diria, né? Prefiro não me associar a esse karma pesado da ética, não, do cristianismo, mas nos apropriamos da sua ética, que essencialmente é uma ética de amor ao próximo, né? Tem alguém que diz assim que o cristianismo é uma coisa maravilhosa, mas os seus seguidores são bem complicados. Nós trazemos a reencarnação como elemento básico, mediunidade, acreditamos que evoluímos sem cessar, começamos de um ponto básico, simplicidade,
e ignorância e avançamos para a complexidade e para o crescimento, o desenvolvimento cada vez menos ignorante, dominando as leis divinas, as leis do universo. E o universo é a nossa sede. O que somos? Espíritos, seres inteligentes criados por esse ponto de partida que é Deus. Nós habitamos o mundo, não, habitamos o universo, dentro e fora do mundo material. Somos inteligentes, incorpóreos e partimos de um ponto da simplicidade da ignorância e avançamos para, como eu disse, para a complexidade, para o conhecimento, para a ampliação, para a sabedoria, para a sapiência. Estamos em graus e ordens diferentes, conforme o alcance que já chegamos. Provavelmente Deus continua fazendo espíritos até hoje. O que dá uma ideia muito interessante. Ele deve ter lá seu processo de criação de seres inteligentes sem parar. Pelo menos é o que dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos. E o propósito é chamada perfeição, ou seja, o domínio completo da inteligência e da complexidade. Os espíritos nos ensinaram que a gente estaria, nós espíritos, saindo da terceira ordem para a segunda para chegar na primeira. Essa é o propósito. Alcançar a classe denominada de espíritos puros. E nós vamos avançando da 10ª para a primeira classe. A maioria dos que habitam esse planeta, das 20 bilhões de almas que aqui vivem, entre encarnados e desencarnados, e se encontra mais ou menos aqui, saindo da terceira para a segunda ordem. E o Espiritismo tem esse propósito, ajudar a gente a tomar consciência, tomar o processo nas mãos, assumir o controle e deixar de seguir o automatismo e agora é por sua conta. Né? Você se localiza e aí controla o seu processo encarnação por encarnação. A ideia é mais ou menos essa aqui. A gente vai acumulando experiências, tipo essa boneca, né? É só uma imagem para a gente se apropriar da ideia. Né? Essa é uma boneca russa chamada Matrioska, que tem uma dentro da outra, ela é oca. Né? Então, assim, quando você chega aqui na 4ª classe de sabedoria, dentro de você tem a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, a primeira. E quando você chegar na primeira classe, todas elas estão ali dentro de você. Entenderam isso? E aí você descobre que ainda tem outra boneca para você se transformar. E é mais ou menos parecido com a ideia do desenho animado simbólico, magnífico, chamado Eng. Alguém lembra disso? Não, eu acho que eu já trouxe essa imagem aqui. Alguém já assistiu? É um desenho da Nickelodeon. Né? Isso. Avatar. Ele, na primeira temporada, né? Ele é esse monge dominador de ar, não é isso? Que é a reencarnação de um outro monge. Na verdade, é a reencarnação de todos eles. Né? E ele reencarna, ele desencarna e reencarna em seguida. Né? São 4 tribos: fogo, água, terra e ar. E o Avatar é o que domina todos os elementos e faz a paz entre as tribos. Né? Muito bem, as peripécias desse garoto de 12 anos que sumiu 100 anos. Né? Ele já devia ter desencarnado e reencarnado de novo. Isso não acontece, porque ele fica num estado de animação suspensa. Aí ele volta. Né? Rapidamente, a ideia é que ele foi o anterior, que se chamava mesmo... Alguém lembra, não? Era um dobrador de fogo, bem poderoso e bem bravo, que também foi uma dobradora de terra, bem brava também, que foi um pastor de ovelhas.
Quando a gente assiste essa série, que vê essa figura, você diz, poxa, é interessante. Não, somos nós. Você é Engi. Você já foi esses anteriores. Você já foi todos eles. Cada um é um personagem independente, um personagem com personalidade, com uma vida única. Aqui está ele. A diferença é que ele consegue acessar todos os outros que estão dentro dele. Lembra da boneca? Que estão dentro dele, morando com ele. Ele teria, portanto, um certo grau de evolução capaz de acessar todos os personagens que ele mesmo já viveu. Não é ele. É o espírito que é ele nessa encarnação, mas que foi Kyoshi, que foi que foi Kanuki, que foi... Todos eles foram experiências que esse espírito que constrói um personagem para viver a vida material existiu e se encontra na sua memória, lá no seu perispírito. Ele desencarna e ele reencarna como Kora. Então, Kora foi Engi, que foi o dobrador de fogo, que foi Kyoshi, que foi Kinuki, Kyoshi aqui, que foram todos eles, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Não é uma metáfora não, viu, gente? A gente é assim mesmo. Você pode perguntar por que você não se lembra? Graças a Deus que você não se lembra. Quando você tiver maturidade do nível 4, do nível 2, você vai lembrar tranquilamente. E os que tentaram lembrar por meio de técnicas hipnóticas, pela técnica da doutora Ellen Van Basch, que é a terapia de vivências, regressiva de vivências passadas, alguns voltaram para experiências boas, mas a maioria para experiências bem traumáticas. Por isso ela criou como método de cura na psicologia. Então nós somos isso aqui. Quem gosta de desenho animado, sugiro, assistir, porque é o que nós somos. Naturalmente, com o colorido dos diretores. E qual é o propósito? Evoluir. Adquirir habilidades, consolidar antigas habilidades, renovar paradigmas, atualizar, ampliar, adquirir novas, ressignificar, livrar-se de remorsos e aprender a amar. Isso é evolução espiritual até que você se torne um espírito autodeterminado, que não siga ninguém a não ser você mesmo, seu coração, seus valores, e você marque sua passagem no planeta com aquilo que você é. Quanto mais evoluído, mais a gente marca a trajetória. E como é que você percebe que você está evoluindo? Tem sinais, né? E o sinal mais forte é amor, generosidade, tolerância, perdão. Aliás, perdão na fase que a gente está, ele é tão importante que se você não adquirir essa habilidade, você fica repetindo experiências bem desagradáveis. Muito desagradáveis. Aprender a perdoar é talvez a coisa mais urgente dessa nossa fase, né? Espíritos categoria 3 passando para a categoria 2, tá? Não passa para a categoria 2 se não aprender a perdoar. Tolerância, perdão, é muito importante. Então a gente vai crescendo, né, até se descobrir. Nessa encarnação é muito importante que você viva como espírito imortal, né? Que você aprenda, porque você vai desencarnar. Se você souber que é espírito imortal, você já se prepara para a desencarnação. Os 90 anos, 100 anos que você vai viver aqui, já é mais um personagem que você vai juntar para preparar o próximo, né? Então, esse personagem, ele nunca mais vai se repetir. Como Engi não é Kora, como Kora não é Engi, como Engi não foi Kyoshi. Eles estão todos dentro. Entendem? Você tem milhares de personagens que você já viveu. Bom, para que isso? Para a gente chegar em família. Naquela fala de Jesus.
quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Para a gente entender por que ele disse aquilo. Para a gente compreender que a gente também vai dizer aquilo em determinados momentos, sem desrespeitar a família, claro, né? Sem usar isso como alavanca para machucar ninguém, né? A pergunta é: com quem eu caminho? E você caminha com um grupo, com um clã, com uma galera que está sempre com você. É chamado de família. Para a gente chegar e encarnar aqui na Terra, o único jeito que, pelo menos, conhecemos até aqui, é passar por dentro de um útero de outra pessoa, né? Tem outro jeito? Tem não, né? Não, tem inseminação artificial, tem produção independente, a mulher sozinha ela pode, né, comprar, inseminar, né? Custa caro pra caramba, mas enfim. Mas não tem outro jeito, é por dentro de uma estrutura alquímica bem complexa, bem sofisticada, para que o espírito se aproxime daquele embrião e se materialize aqui, né? Se corporifique. Então, acho que o Criador fez de propósito uma necessidade de a gente passar por isso, né? Aí agora eu faço uma pergunta: o que é família para vocês? Espíritos categoria 2, né? Vocês já chegaram na categoria 2, né? Na segunda ordem e tal. Já tem um pouco de sabedoria, bondade, benevolência. O que é a família para vocês? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Podem falar, viu, gente? Não tem problema não. Hein? Afinidade, sim. Beleza. Não precisa ser de sangue, joia. Mas e a família de sangue, o que é? Por que com aqueles pais? Por que com aqueles irmãos? Por que com aquelas pessoas? Ou talvez para quê, né? A gente esquece o porquê. Por quê? Porque tem que ser de algum jeito, né? Agora, para quê? Então, qual é a importância? Por que nós precisamos? Porque não tem jeito, a gente precisa desembarcar aqui através de alguém, né? Então, os pais são uma necessidade. É vontade de Deus, Ele criou o sistema assim, é o jeito, não tem outra maneira, né? Aí você vai falar aqui, mas não tem gente que é órfão? Tem, mas chegou de um jeito, do mesmo jeito que todo mundo chegou, né? Órfão não saiu de uma máquina, saiu de uma pessoa, né? Por alguma razão, essa pessoa não está ali, né? É como é que nós seríamos se nós tivéssemos os pais que tivemos? É uma reflexão importante, né? É bom a gente pensar nisso. Se você tivesse tido pais diferentes, né? Você conheceu os pais dos seus amigos, você conheceu seus tios e tias, você conheceu seus primos e primas, até seus cônjuges que tiveram pais diferentes, né? Como é que você seria se seu pai tivesse sido outra pessoa? Se você tivesse nascido filho do seu tio, igual ao seu primo, né? Você seria quem você é, não? Então, para pensar, tá? Tá, uma outra reflexão é que nós chegamos aqui e voltaremos, né? A gente vai voltar, né? Ok? Eng volta, volta Cora. Né? Ok, Kyoshi volta, volta Kinuke, volta assim, enfim. E aí, você escolheria os mesmos pais para a próxima encarnação? Vamos lá, você pode escolher. Você escolheria pai e mãe igual, não? Sério, gente? Todo mundo de boa? A mesma, né? O mesmo par? Você escolheria, Aline? Ah, no mesmo lugar e tal. E tivesse a opção, né? Você pode escolher diferente e tal. Tá. E quando os papéis se inverterem, que vai se inverter, você os receberia como filhos? Legal, né? Boa, reflexão importante para a gente pensar, né? Vamos levar isso para casa, né?
Outro detalhe, onde é que você escolheria voltar? Eu trouxe essa imagem, que um dia desse teve uma reportagem, até no Fantástico, sobre essa tribo, né? Interessante é que eu fui procurar informação sociológica e tal. Eles têm um vocabulário restrito a 200 e poucas palavras. Eles nomeiam seus filhos depois dos 14, 15 anos. Eles vivem numa casa comunal. Essas outras casas com telhado aqui são como é que é? Aqui cuida de índios, como é FUNAI e tal. E foram construídas também para poder dar apoio a eles. Mas eles moram em casas assim. Isso é uau. Eles não usam roupas. Eles passaram a usar roupas pela presença do não indígena lá. Eles não têm escolas. Banheiro não existe, né? Agora tem. Tem escolas lá. Sistema de saúde? Não tem. Parto? Não tem. Tem agora. Né? Porque eles foram meio que humanizados. Não diria humanizados, né? Como diria? Socializados? Não sei se a palavra é correta. Nós, não indígenas, nos aproximamos deles, tá? Através dos mecanismos governamentais. Mas para chegar aqui só se chega de helicóptero. Água tratada não tem. Eletricidade provavelmente tem agora com os geradores, né? Eles plantam os alimentos, eles colhem, eles caçam. Eles dependem muito da água e da terra. Imagine você nascendo lá, nesse local. Você seria quem você é hoje? Não vou nem responder isso, né? Mas aí você escolhe, depois de 300 encarnações no meio da civilização, diz, eu vou tirar férias, vou me encarnar lá no meio do mato. A vida aí é mais curta, né? É mais saudável? Provavelmente não, né? Não tem as vacinas que a gente toma, né? Não tem as prevenções de saúde. Mas conhece tudo da mata, conhece os animais, conhece as ervas, conhece, enfim. Interessante, né? O lugar onde você nasceu determinou muito do que você é. A família que lhe recebeu, a educação que você teve ou não teve. Você é muito o contexto e chegou até aqui por causa disso. Sim, o ambiente importa muito. Retire tudo o que você recebeu. Quem é você? Sim, você vai chegar num ponto em que você vai atingir uma tal sabedoria que o ambiente será secundário. Mas nesse momento da nossa evolução, a gente depende muito da família que nos recebeu. Então, família é muito importante. Sim ou não? E família precisa ser ressignificada, atualizada, ampliada nos seus conceitos, tá? Nós estamos vivendo um momento de muita diversidade. O conceito de família assim está cada vez mais elástico. Você sabia que duas crianças abandonadas, criadas num lar temporário, também é família? Duas crianças de pais diferentes que se encontram cuidadas por uma instituição de idades diferentes e que moram no mesmo ambiente e que passam uma fase da vida naquele ambiente, são uma família? Sim, o conceito de família precisa estar cada vez mais elástico. Não apenas o pai e mãe e os filhos, mas também irmãos sem pais, mãe e mãe sem filhos, mãe e mãe com filhos. Vamos incluir os avós, os bisavós, os padrinhos e as madrinhas. Sim, os adotados, os lares temporários, os casais que voltam para morar com os pais. Conhecem histórias assim? Não. Não deu certo o casamento. O filho volta para morar com a mãe, ou a filha volta para morar com o pai. E os pais estão separados. Ela fica com a mãe, ou fica com o pai, e traz os seus filhos.
É família? Percebe que esses laços estão diferenciados? Então, se evoluir é aprender cada vez mais a amar, desenvolver o amor é a marca da evolução, família é esse espaço de pertencimento. Nós temos necessidade de pertencer, tá? Isso faz parte do nosso dia a dia. Tipo assim, você é filho de quem, hein? Você é mãe de quem? Você é pai de quem? Você é irmão de fulano, é? Eu, quando cheguei aqui, o meu querido amigo olhou para mim e disse, você é filho de Terezinha, né? Não é? De Bié, né? Pois é. Ele me identifica pela minha mãe. Por quê? Porque ele era muito amigo da minha mãe. Ele é meu amigo, mas ele era mais amigo da minha mãe. Então, minha identidade com ele é por conta da minha mãe. Entende isso? E muitos de nós temos laços assim. Você é filho de quem? E até o nome da pessoa fica associada ao nome dos pais, não é? Então você pertence, você tem um sobrenome, não tem? O seu nome e de onde você veio. Você é um fruto de uma árvore, não é? Família é um núcleo central da sociedade, mas é também o lugar onde os amores se reencontram. Não só amores, né? E o amor ali é testado com alta intensidade. Veja, o amor é o propósito. Aprender a amar, ter dentro de si essa capacidade, essa habilidade. E a família proporciona esse encontro, né? Muitas vezes de sentimentos controvertidos do passado. Porque temos conexões e estabelecemos conexões de afeto e, às vezes, muitas vezes, de desafeto. E é na família que aprendemos as mais puras representações do amor de Deus, que é, antes de tudo, o amor de mãe, né? O amor de mãe é um laço de profunda conexão. É por isso que todos nós seremos mães. Está vendo, homens? Prestem atenção, tá? Se não reencarnaram mulher, vão reencarnar para poder viver esse amor. Entendem? Aí você pode dizer, mas eu já sou uma mãezona mesmo sendo homem. Ótimo, já está treinando, tá? Mas a conexão é mais profunda, né? Pense assim, e você tem toda a razão quando diz isso, tá? Ele aqui disse, é a simpatia, né? Sim, porque a família ela se alicerça nisso aqui, que é no amor. Sua origem deveu-se não só à necessidade de proteção na história antropológica humana, mas também ao espírito de vivenciar suas emoções, ligar-se às pessoas com quem nutria um amor embrionário. Aí tem uma outra coisa que o Espiritismo nos revela. Deus nos criou prontos, nos criou perfeitos, em estado embrionário. As reencarnações são para propiciar o desenvolvimento desse amor, a ampliação dessa nossa capacidade. É como se ele tivesse nos colocado como se fôssemos sementes. E toda vez que a gente reencarna, a gente vai ampliando nossa capacidade de amar. E a família é esse local onde a gente pode vivenciar formas de amor. Amor maternal, amor filial, amor paternal, o amor fraternal, para a gente caminhar nessa direção, tá? Que é o amor incondicional. A gente precisa parar de pensar no amor. Não, o amor vai evoluindo, a gente vai ampliando nossa capacidade de amar. E é para isso que a gente está aqui. Toda vez que a gente reencarna, é mais uma oportunidade para treinar isso. E é por isso que pode ser uma boa ideia a gente começar escolhendo alguém para amar, mesmo que seja uma pessoa. Claro, vá ampliando, né? 2, 3, para chegar nessa incondicionalidade. Vá treinando com o amor maternal, filial, paternal, fraternal, até você ter aquele amor que não espera nada, que não se machuca, não precisa perdoar, porque não se ofendeu mais. É na família que a gente encontra antigos afetos e desafetos,
em cuja companhia elaboramos novas oportunidades de realizações e substituímos emoções desarmonizadas do passado. Então, é o melhor ambiente para você crescer espiritualmente, entendendo que o propósito é o amor. Entendem? Ter coisas, ganhar coisas, aprender, desenvolver, manipular, chegar no ponto... Sim, mas tudo isso é importante. Mas o propósito é a amorosidade. Entendem? Quanto mais amoroso você está, mais evoluído. E lá é na família que a gente tem essa oportunidade. A gente vai ver que tem algumas classificações para a família. Por exemplo, todos nós originamos de uma família. Então tem uma família originária, que é de onde eu vim, né? É o fio de quem, tá? Você é filho de quem? Você veio daquela árvore. Você é manga, você é jaca, né? Que fruto que você é, tá? É a família original, é a família de onde eu vim. À medida que você vai avançando, você vai descobrindo que aquela família é uma família que você mereceu nascer. Olha que coisa boa, né? Você até escolheu nascer. É alguém que gosta de você, que lhe permitiu chegar ali. Quanto mais afetos você tem, mais fácil é você ter ambiente para nascer. Pais, avós, tios, tias. Os meus irmãos são semelhantes a mim, né? E aí a pergunta: quem é que eu sou na família? Quem é você na sua família? Você é o mais atrapalhadinho ou você é o melhorzinho da família? Qual é a sua? Se toque agora, vá, pergunte a você mesmo. Quem é você na família? Você é o que dá trabalho? É o que toma dinheiro emprestado e não devolve? É o nem trabalha, nem estuda? Quem é você? Que é? Não, eu sou o bom exemplo, eu sou aquele que luta, eu sou que obedeço aos pais, né? É mesmo? A vida toda foi assim? Ou você dá muito trabalho? Quem é você? Cada um sabe de si, né? Então, família originária é aquela que a gente mereceu ou que precisou para nascer, né? Pois é. E aí você tem uma segunda família, que é a família que você gerou. Os que tiveram essa oportunidade, os que ainda têm essa oportunidade. Tá? Você pode gerar a sua família. Agora é sua vez, como pais, planejar, desejar, ou receber os filhos que vieram por acidentes, né? Tem filho acidental, né? Tem, não tem? Aquele que você não esperava, né? Não estava no plano, né? Não tem, não. O último que chegou assim inesperadamente, ou o primeiro. Se não fosse ele, eu não tinha me casado, né? Ó, pense. São amigos que voltam, são antigos parceiros, são expressões de nós, são afetos e desafetos, são amores. Amores. São aqueles que chegam para nós no momento apropriado ou não, né? Que alteram a nossa trajetória. Não alteram? Sua vida seria a mesma coisa se você não tivesse filhos? Dificilmente, né? Somente as mulheres, né? 4 anos sem fazer as coisas que fazia antes do filho nascer, né? Pelo menos 4, né? Para a carreira. Não é assim? Muda o trajeto, altera a casa, altera até o corpo. Não altera? Pois é. Então, essas coisinhas maravilhosas que aparecem na nossa vida, que dividem a atenção, o afeto, elas são a oportunidade de crescimento. Pense assim, o espírito, quando em família, nem sempre consegue mascarar a sua realidade. É lá que você vai se expressar suas tendências, suas predisposições, seu grau evolutivo, sua maneira de pensar, sua bagagem, sua personalidade dominante, seu desejo soberano. A vida entre 4 paredes desnuda todos nós. Ninguém se esconde na convivência com seus pares. Nossos pares nos conhecem. As aversões nos relacionamentos não decorrem apenas
de outras encarnações. Geralmente refletem influências espirituais, porque tem uma turma que fica do outro lado, que é também nossa família, e que vem participar da nossa vida. A gente chama eles de obsessores, ó, fazendo bullying com eles, coitados. Não são obsessores, são a nossa família. E um atestado de que a gente não saiu da categoria 3 é chamá-los de obsessores. Não são, gente. Não são espíritos maus, são só espíritos atrasados. Como vocês já foram, né? Vocês agora estão na categoria 2, né? Todo mundo bonzinho e tal. Vão deixar os parceiros para trás? Não, eles têm que vir também. Tá? Então, refletem também o estado evolutivo de cada um. Conviver é um aprendizado que temos que começar a favor de nós próprios. Então, incluam-o na família. Então, nossos filhos são espíritos reencarnados, seja na família original, família gerada. Nós precisamos perguntar o tempo todo, minha mãe e meus irmãos. Né? Jesus dá uma resposta interessante quando diz assim, são todos que fazem a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Né? Eu acho interessante essa resposta, né? Porque ela nos leva a uma outra reflexão, que é uma resposta para nós, não é uma resposta para todo mundo. Né? É tipo assim, você faz a vontade de Deus, se você faz, você está na família dele. Né? Cada um do nosso jeito, da nossa maneira, pode estar incluído nessa imensa família, cujo propósito dele era mais ou menos esse, né? Era de inclusão, não era de exclusão. Mas qual é a vontade de Deus? Opa! Essa é uma boa pergunta. Né? A verdade é que a gente pertence a um clã espiritual. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que, quando discute a questão da reencarnação, né? A reencarnação e os laços de família, há um argumento que disseram a Kardec na época, mas se a gente ficar reencarnando, então se você tem 100 encarnações, você teve 100 pais e 100 mães diferentes. Onde estão os laços de família? Eles se diluem. E ele mostra que é exatamente o contrário. Não é que você teve 100 pais, você teve mais ou menos os mesmos que você tem hoje. Você está reencarnando no mesmo clã, trocando de papéis. E você deve ter meia dúzia, talvez uma dúzia e meia de espíritos que vêm lhe recebendo encarnação após encarnação. Não, você não teve 100 pais. Você já pode ter sido o pai dos seus pais. Não tem aquele com quem a gente tem um afeto, assim, algo melhor, e aquele que você não tem muita história, que ficou ressentimentos, talvez, em vidas, mas a maioria são afetos. Afetos que se renovam, responsabilidades, né? Que a gente tem aquela história também de ficar guardando culpa, né? Eu não acolhi diversamente fulano, eu quero uma nova chance para poder cuidar dele. Não é bem assim não, tá? A ideia é que a gente evolua. O grande problema nos clãs espirituais, acreditem, é os que ficam para trás. Porque tem uma galerinha insistente que não quer sair da categoria 3. E se desgarram do clã. O clã avança, né? Sabe aqueles alunos repetentes que repetiram a terceira série 2, 3 vezes e a turma já está na 6ª série e ele ainda está na 3ª? Não tem gente assim? Tem espíritos assim, que reencarnam e ficam encrencando por coisas. Mas você me fez um mal no passado e eu agora vou lhe perseguir e tal. O outro já avançou. Já não faz mais o mal, não daquele jeito, faz de outro jeito. Porque a gente é muito bom em fazer o mal, né? A gente vai se renovando. Então, já não tem mais aquela pendenga. Fulano, cabe com isso. Não, mas eu vou atrás de você. Fulano, peraí. Vamos acabar com essa história, né? Vamos renovar. Na próxima vez você nasce comigo, eu vou lhe receber, tá? Então é sempre bom a gente pensar qual é o papel que a gente ocupa na família, tá? Abandonar essa história de ovelha negra, ovelha branca, porque é uma escolha sua. Sim, você pode ser aquele que
toda reunião de família você briga. Peraí, rapaz, bora superar isso, né? Não posso me encontrar com meu tio, porque meu tio não vale nada. Peraí, rapaz, bora superar esse problema com seu tio. Meu primo, Ave Maria, né? Não consigo falar com ele. Né? Como é que você escolhe lidar com isso? Acabar com o mito da família perfeita. Tem família tóxica, família real, família problemática. A maioria, família disfuncional. Sim, tem. Mas não tem ex-pai, não tem ex-filho, não tem ex-mãe. Tem. Você pode até abandonar, mas nunca deixar de ser pai, né? Tem, gente. Então, esse é um núcleo muito importante. É importante a gente aprender a respeitar os papéis e as funções, mesmo sabendo que eles são temporários. É preciso honrar, é preciso cuidar, porque esse é o propósito de nascer em família. Não tem isso de salvar lá fora e perder a família. Não tem não, viu? Esse é um pensamento do passado, era aquele em que vou largar tudo e sair para pregar e vou salvar e tal. É um pensamento muito medieval. Hoje o seu campo é na sua família. É com tio problemático, é com primo problemático, é com aquele que é drogadito. É um problema, não é? Complexo. E você caminha da simplicidade, da ignorância para a complexidade. Ah, se o problema é complexo, eu não vou resolver, eu vou negá-lo, vou escondê-lo, vou tirar do cenário, vou colocar embaixo do tapete? Não. Esse talvez seja o maior desafio. Entenderam isso, gente? Espíritos, a gente vai voltar com eles, e eles vão voltar conosco. Faz sentido para vocês, não? Mas o Espiritismo é assim. Então, o sentimento de pertencimento a uma família, a qual foi gerado, é um sentimento inato, é uma coisa que Deus colocou lá. Está no sistema operacional que Ele botou dentro da gente. E aí a gente chega na fala de Jesus. Os verdadeiros laços de família, que Ele aqui já cantou a bola, né? São não o do sangue, é para além da consanguinidade. São também os da simpatia, a comunhão de pensamentos, que nos une antes, durante e depois da encarnação. Está nesse capítulo 14 que foi lido aqui. Então nós temos uma família muito grande. E quanto maior nossa família, melhor para a gente reencarnar, tá? Então sim, é importante a gente ir além das fronteiras dos laços consanguíneos e poder dar um significado bem maior. Então nós temos duas famílias, numa outra classificação, que são famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. As primeiras, laços espirituais, são duráveis, fortificam-se com a evolução. Quanto mais evoluem, mais juntos eles se encontram. Perpetuam-se nos mundos dos espíritos através de diversas migrações da alma ou encarnações. As segundas são materiais, elas são frágeis, porque tem muita gente que a gente encontrou agora, e se você não cultivar agora, elas vão se dissolver. Então, faça um pacto com você e com a sua evolução. Não termine essa encarnação com inimigos na família. E se eles existirem, desfaça da sua parte os laços de inimizade. Isso é urgente, viu? Porque a gente não sabe quando é que a gente vai. Então, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão e essa é minha mãe. Eu imagino uma cena assim, eu acho que esse autor foi muito feliz, né? Tá lá os pais, irmão, a mãe e tal. Vocês vieram aqui, você... quem é minha mãe, né? Está aqui a minha mãe. E ele podia apontar para a humanidade inteira. Está aqui agora
nesse salão a família de Jesus. Entendem? No sentido de pertencer a um clã ainda cada vez maior, né? Incluindo aqueles que a gente gosta e que gostam da gente. Então, os pais têm um papel na educação dos filhos muito importante, é uma grande responsabilidade. Fornecer ao filho a noção de espírito, educá-lo para que ele viva como espírito, para que ele progrida como espírito, para que ele viva para além de uma existência material. Mas também dá toda a educação que a humanidade juntou até hoje, para que ele desenvolva as suas melhores tendências, ele consiga domar as suas más inclinações e realize aqui na Terra o que ele veio fazer, da melhor maneira possível. E é também papel dos filhos ampararem os pais quando chegar a vez deles, né? Respeitá-los, assisti-los na velhice, proporcionar-lhes repouso e cercá-los de cuidados. Fazer aquilo que eles fizeram com a gente pela pegadinha do Criador, né? A gente, se for parido e não for acolhido, não for cuidado, a gente morre, né? Diferente das tartarugas que botam os ovos e vão embora. A gente precisa de cuidado. Então, a gente é um devedor permanente dos pais enquanto encarnado. Honrá-los vai além do que dá assistência. É respeitá-los mesmo. Há uma hierarquia e ela deve ser mantida, né? Inclusive, a própria Constituição diz isso, né? É a obrigação dos pais assistir, educar e criar filhos menores, conforme o artigo da Constituição de 88, né? Isso é legal, né? Nós já evoluímos nesse sentido. Mas são os laços de comunhão que nos mantêm unidos, tá? Mas aquele irmão que eu tenho dificuldade, é a oportunidade para você criar esses laços, superar os seus limites e criar. E aí eu queria colocar, já concluindo a minha fala, um apelo de um espírito amigo, né? Que escreveu isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a orfandade, viu, gente? Se somos o que somos, porque recebemos a assistência dos nossos pais, calculem os órfãos, tá? E por que Deus permite que existam órfãos? Para que nós os cuidemos. Se você não tem família nenhuma, adote. Cuide daqueles que não mereceram a assistência dos pais, que trazem consigo a dor do abandono. Se puderem, ajudem, tá? Do jeito que puderem, ok? É uma dor muito grande, tá? E alguns espíritos escolhem passar por isso. Então, a adoção é um gesto de grande amor. Façamos então a nossa parte para que a gente entenda que essa vida, essa nossa existência, ela é muito transitória. O papel de pai e mãe é muito transitório, mas é muito importante. E entenda que sim, a gente tem um papel na vida do outro, assistirmos mutuamente, em fases diferentes. Porque a gente transita, né, na condição de precisamos do auxílio dos pais, mas vai chegar um tempo em que os pais precisam da nossa assistência. Hoje, cada vez mais, com a encarnação demorando mais tempo, cada vez mais a gente precisa da assistência dos que nos antecederam, tá? E o papel dos filhos, além da obediência, é também entender que as famílias não são
somente famílias materiais, né? Aqueles que no momento de rebeldia afirmam que são estranhos na família, né? Que não pediram para estar aqui na família. Uma percepção espiritual acaba com esse argumento. Não pediram, não, imploraram, né? Foram atraídos para aquele clã e foram recebidos. Então, famílias são esses conjuntos, esses agregados, esses grupos, são funcionais, disfuncionais, são bonitas nas fotos do Instagram, do Facebook, mas as famílias reais são a reunião de espíritos que se gostam, não significa espíritos completamente afins. Espíritos que se toleram, espíritos que entenderam que funcionam melhor quando estão juntos. Espíritos que perceberam que podem avançar melhor quando estão ali, né? Que é melhor ficar em família, que é mais legal. E a família pode se expandir para aqueles que a gente gosta, né? Os modelos de família que nós temos são os modelos, muitas vezes, que vêm pela televisão, né? Alguém lembra dessa série de televisão, não? Uma família completamente disfuncional, né? Mas funcionavam na disfuncionalidade, né? Com papéis diferentes e tal, exigências e tudo mais. Quem disse que a família tem que ser aquele cartaz de margarina, né, como diziam, né? A propaganda. Não, a família é a família real. Essa família bonita, todo mundo penteado, escovado, dentes, roupas. É fake, viu, gente? Família é a família real, é a sua família. É aquele momento em que todo mundo se reúne no Natal ou no Ano Novo. E tem aquele que se excede, aquele que é inconveniente, aquele que chega atrasado, né? É para ver ou é para comer, né? Não. E há as famílias por afinidade. Tem famílias de espíritos da categoria 10, não é? Da classe 10. Todos atrapalhados. Mas tem hierarquia, tem similaridade, vestem a mesma roupa, moram juntos. E para a gente concluir, finalmente, a pergunta é: qual é a sua família? Qual é a sua família? E pense na família espiritual. Eu tenho algumas pistas aqui, né? É quem você gosta, é quem você já consegue amar. É quem você escolhe estar. Com quem você escolhe estar? É com quem eu gosto de dividir a minha vida. Quando eu tenho bronca, problemas ou alegrias, com quem eu quero dividir? É aquele com quem tem uma afinidade, carinho, afeto, interesses comuns. Geralmente a gente casa com essas pessoas, né? É com quem eu me sinto pleno, feliz, realizado, inteiro, em quem eu pertenço. Eu sou de fulano, fulano é meu, para além dos limites de posse, não é não? Sim ou não? Meu filho, minha mãe, é de quem eu gosto de cuidar. Você gosta de cuidar de quem? Do seu pet? Então, o seu pet também é sua família, né? E tem mais um, que são aqueles que nos fazem crescer, que nos desafiam, que nos impulsionam, que muitas vezes nos trazem contrariedades, mas se não fosse aquilo, a gente não teria certas oportunidades. Então, acolham os problemáticos da família, eles são uma grande oportunidade de crescimento. Não deixe que eles se vão do seu convívio. Dê tudo o que você puder. Ou não dê, porque às vezes dizer um não é muito importante. Pode ser melhor do que dizer um sim o tempo todo. Por limite, ser carinhoso, mas ser assertivo. Não é verdade? Dizer o sim e dizer o não no momento certo. Obrigado, gente, pela oportunidade de dividir com vocês minhas reflexões. Que a paz esteja conosco.